para estar aperfeiçoando a nossa vida na tua presença, Senhor. Queremos te agradar, queremos ser felizes, Pai. E nós sabemos que nós vamos conseguir isso andando na luz da sua presença. Então, nos ajude, nos abençoe, nesse ciclo que nós vamos fazer esse curso, ajuda para que ninguém desista, Senhor, que todos que estão começando nessa noite possam chegar até a última aula com a alegria de ter concluído, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos fortalece, Pai. Abençoe cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu sempre, quando eu começo as aulas, eu faço um desafio para vocês. E o meu desafio é o seguinte: eu quero que você fale para Deus e fale para você também. Eu quero chegar até o final. Nós vamos estudar hoje a nossa matéria é Princípios de Vida. Se você está anotando aí no seu caderninho, você já sabe, né? Já está falando, eu já estou falando isso há algum tempo. Você já se matriculou e viu o objetivo da nossa matéria. Então, Princípios de Vida um, porque vai ter o 2 e vai ter o 3, tá? Então, hoje nós vamos aprender o que é um princípio e o que é princípio de vida do ponto de vista de Deus, tá? Essa aula é muito importante porque ela vai ajudar você na sua vida espiritual a descobrir a vontade de Deus, o ponto de vista de Deus sobre as suas ações, sobre as suas decisões, e isso vai ajudar muito na sua vida, porque nós queremos ser felizes, né? E a gente só vai ser feliz quando a gente está dentro, né, no centro da vontade de Deus, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, para não perder tempo. O Daniel vai colocar os slides aqui para mim, e você vai achar aí uma apostilinha, não sei se vocês já acharam, lá, né, que você pode imprimir, ou você pode usar também no celular, se você estiver assistindo a aula no notebook. Eu gosto de imprimir para mim ter, eu acho bom assim, você faz do jeito que você achar melhor. Lá nela vai conter alguns exercícios, mas agora nós vamos nos prender aqui nesses slides. Então, princípios de vida um. Primeiro, nós precisamos entender o que é princípios. Vocês já viram muitas pessoas falar, essa pessoa está fazendo isso porque não tem princípios. A gente gosta de falar essa palavra de princípios, né? Isso é falta de princípios. Então, vamos descobrir o que é princípios. Princípios é igual o ponto de vista de Deus sobre a vida. São regras, condutas que regem a vida, tá? Isso é um princípio. É como Deus vê aquele assunto. Na nossa vida, nós temos várias coisas, né? Várias coisas que regem a nossa vida, a nossa existência, várias decisões que nós temos que tomar, várias condutas. E nós precisamos saber qual é o ponto de vista de Deus sobre essas coisas. Porque quando a gente faz as coisas sob o nosso ponto de vista, a gente pode se dar mal. Então, é muito importante que a gente comece a descobrir qual é o ponto de vista de Deus sobre esse assunto. Então, você vai descobrir isso, como fazer isso hoje, nessa aula, tá? Então, definindo o que é um princípio. O princípio é o ponto de vista de Deus. É como Deus vê aquele determinado assunto sobre a sua vida. É como Deus vê aquela conduta sua, tá? Isso é um princípio. Então, vamos para frente. Todas essas coisas que eu estou ensinando aqui vai ficar depois eu deixo sempre no grupo os slides para vocês revisar a aula, tá? Aqui está escrito errado, bússola é com U, é bússola. Eu escrevi bússola, tá? Mas vocês consertem aí depois. O que é uma bússola? Uma bússola, pessoas que vão fazer trilha, vão acampar, vão fazer alguma aventura, né?
Eles usavam muito. A bússola é um aparelho antigo, tem mais de 2.000 anos a bússola. E até hoje a bússola é usada. Para que serve a bússola? A função da bússola é apontar o norte. Sabia disso? Ela aponta porque o ponteiro magnético dela, o magnetismo dela aponta lá para o Polo Norte. E você descobrindo aonde é o norte, a partir daí você vai descobrir, vai poder encontrar as outras regiões. Então, se você estiver numa floresta, se você estiver perdido e você tiver uma bússola, e você pegar a bússola na mão, o ponteiro dela vai mostrar onde é o norte. E quando você descobre onde é o norte, você vai descobrir onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. E daí você vai se localizar, você vai saber aonde você está e para onde você precisa caminhar para chegar aonde você quer. Então, por que que eu estou usando essa bússola hoje como referência para a nossa aula? Vamos ver aqui. Pode passar, Daniel. A bússola, eu comparei a bússola com a Bíblia. Por quê? Porque os princípios não é o ponto de vista de Deus sobre a vida. Muito bem. A bússola, ela nos dá o norte, e a partir do norte, a gente vai saber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Agora, a Bíblia é a nossa bússola. Por quê? Porque nela nós encontramos as regras que orientam as nossas decisões e as nossas ações. Então, por exemplo, se eu leio a Bíblia, né? Se eu estudo a Bíblia, por exemplo, eu estou com algum problema na área das finanças, por exemplo. Nós temos muitas coisas que nos inquietam, né? Na vida, muitos temas na nossa vida. Por exemplo, você quer saber o ponto de vista de Deus sobre finanças, tá? Esse é o assunto. Então, lá na Bíblia, você vai pesquisar, estudar e buscar saber o que Deus pensa sobre finanças. E aí você vai anotar todos aqueles versículos e você vai descobrir com certeza qual é o norte. Você vai descobrir aonde você está e vai descobrir aonde você quer chegar, tá? Eu usei finanças como um exemplo, mas você pode colocar um assunto como relacionamentos, né? Será que a Bíblia fala sobre relacionamento? Será que Deus tem um ponto de vista sobre relacionamentos? É claro que tem. Aí, no relacionamento, você vai abrir o leque, né? Um relacionamento de pai e filho, relacionamento de marido e esposa, relacionamento entre irmãos, de família. Então, você vai pesquisar e ver qual é o ponto de vista de Deus. E a Bíblia, ela vai te nortear. Você lembra? A minha mãe, ela usava muito essa palavra, né? Então, ela falava assim, passou aqui uma pessoa, estava tudo desnorteada. Vocês já viram alguém falar assim? Estava desnorteada. Sabe por que a gente fala isso? Porque quando a pessoa está desnorteada, então ela não está sabendo para onde ela vai. Ela não sabe onde ela está e nem para onde ela vai. Então ela está desnorteada. Porque quando você sabe o norte, então você sabe aonde você está e para onde você tem que caminhar para chegar aonde você deseja. Então, a palavra de Deus é essa bússola, porque nela nós vamos encontrar qualquer assunto. E nós vamos estudar no princípio de vida 1, 2 e 3, nós vamos estudar vários temas, vários princípios que talvez a gente não se dá tão bem, não tem tanto sucesso na nossa vida, porque a gente às vezes não conhece ou ignora esse ponto de vista de Deus. Mas quando a gente se alinha a esse ponto de vista de Deus, nós vamos ver que nós vamos encontrar o norte. E aí a gente vai caminhando até chegar aonde Deus quer, tá? E o resultado é bênção. Então, por isso eu comparei a Bíblia com a bússola. Lembra sempre disso daí, tá?
Quando você estiver desnorteado na vida, com algum problema, você fala, eu preciso pegar minha bússola. E a sua bússola é a Bíblia. Aí você corre lá, pega a Bíblia, começa a fazer um estudo sobre aquele assunto, e você vai descobrir onde você está e o que você tem que fazer para chegar lá onde deve chegar. Pode passar, Daniel. Princípios de vida. Na Bíblia, que é a nossa bússola, nós descobrimos o ponto de vista de Deus sobre nós. A Bíblia é o manual do fabricante, não é? Deus nos criou, ele sabe tudo sobre nós, e ele tem um ponto de vista sobre cada aspecto da nossa vida. Então, na Bíblia, nós descobrimos o ponto de vista de Deus sobre nós e sobre o que é bom para nós. Olha só que quando a gente lê essa frase, a gente se sente confortável de saber que Deus, ele tem isso, né, essa preocupação conosco. Ele sabe o que é bom para nós. Diante disso, podemos trabalhar no nosso caráter para sermos a melhor versão de nós mesmos. Sabia que esse é o desejo de Deus? Ele não quer mudar você, tem característica em você que é imutável. Nós vamos ver na aula que vem, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar na próxima aula sobre a autoimagem. Você sabia que a autoimagem é um princípio que nós precisamos aprender. E nós vamos aprender que Deus fez a gente dessa maneira, fisicamente, a nossa aparência, o nosso aspecto físico, as nossas emoções, o nosso temperamento, não foi uma coisa por um acaso. Ela foi criada por Deus. Nós somos criados por Deus da maneira que Deus achou legal, que Deus queria. Ele não fez você não é uma obra do acaso. Você não foi um acidente. Você foi planejado por Deus para ser quem você é. Só que isso aí, vocês sabem, tem duas Gabriela na aula hoje, né? E vocês já viram falar da síndrome de Gabriela? Que é aquela pessoa que canta aquela musiquinha assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, lembra? A música antiga. Então, a pessoa, alguns defeitos do nosso caráter, a gente coloca nessa conta de Deus. Deus me fez assim, eu sou assim. Mas Deus, ele criou a gente dessa maneira, no aspecto físico, emocional, de temperamento, mas ele quer que a gente seja a melhor versão de nós mesmos. Ele quer que a gente melhore aquilo que nós somos. E como a gente vai fazer isso? Nós vamos aprender no decorrer desse curso. Deus, ele vai comparar a gente, não como o mundo faz, comparando com outra pessoa. Ele vai comparar você com Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então, nós precisamos trabalhar a nossa vida para a gente ser mais e mais parecido com o Filho dele, Jesus, tá? Os princípios, ele tem o poder de transformar alguém de dentro para fora, né? Não adianta você colocar uma maquiagem, uma roupa bonita e mudar você por fora, se você não mudar aqui dentro. Porque a própria palavra de Deus diz que isso vai transparecer no seu rosto. Porque o coração abatido, né, fala que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Deixa um rosto bonito. Mas o coração abatido faz secar os ossos. Então, não tem jeito de você fazer uma mudança. É lógico que hoje tem tantas técnicas para deixar a pessoa mais bonito por fora, né? Plástica, tem muitas intervenções cirúrgicas, procedimentos que melhoram a nossa aparência. E se você quiser fazer isso, não tem nada errado em você ficar bonito por fora. Mas a mudança mesmo, transformadora, ela tem que acontecer de dentro para fora, do ponto de vista de Deus. Isso se chama princípio de vida. Quando você adota
alguma coisa, algum procedimento, quando você adota algum comportamento, porque aquilo veio de Deus, aquilo agrada a Deus, e, consequentemente, se aquilo agrada a Deus, aquilo vai trazer vida, felicidade para você, entendeu? E isso se chama princípio. Pode passar, Daniel. Quando vocês quiserem fazer algum comentário, participar alguma coisa, eu gosto muito disso, tá? Quando vocês falam, né? Pode abrir o microfone e falar uma coisa que eu gosto disso também, não só eu falar, tá bom? Alguma dúvida, ou se você quiser acrescentar, pode participar. Então, já que eu falei que o princípio de vida, princípios, é o ponto de vista de Deus sobre a nossa vida, nossa conduta, e que nós precisamos trabalhar isso, né? Olhar, se nortear, né? Olhar na palavra de Deus, achar onde nós estamos e ver o que a gente precisa fazer para a gente ser a melhor versão de nós mesmos. Então, aqui chega a finalidade, para que a gente tem que fazer isso? Ah, tá bom assim, né? Eu não quero fazer nada. Tem gente que é assim, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? E então não vou mudar. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui nessa aula, nessa sala, quer ser feliz, não quer? Todo mundo, eu não encontrei ninguém que fala que eu não quero ser feliz, não. Todo mundo quer ser feliz. E aqui está o motivo, está o segredo da nossa felicidade. Olha só, o nosso sucesso, né? Todo mundo quer ser bem sucedido. Vai me dizer que ninguém, não tô nem aí, se der certo, deu, se não der, não deu. Se a pessoa tiver assim, ela tá depressiva, tá sem rumo, tá desnorteada. Porque a gente quer que as coisas que a gente faça dê certo, né? Isso aí é muito normal. Então, a gente quer ter sucesso, quer ser bem-sucedido. E o segredo do nosso sucesso, da nossa felicidade e liberdade, depende de alinharmos nossas vidas com esses princípios divinos. Você sabe aonde que está o fracasso, a infelicidade, o aprisionamento das nossas vidas? Tá no motivo da gente não se alinhar, né? As nossas vidas com os princípios de Deus. A gente não usar a nossa bússola, que é a Bíblia, para a gente ver aonde a gente está e se alinhar com Deus. Eu quero estar onde Deus está, eu quero fazer o que Deus quer, eu quero pensar como Deus e eu quero ter os mesmos princípios divinos. Quando você se alinha à sua vida com os princípios divinos, você vai ter sucesso, você vai ser feliz e você vai ter liberdade. Deus disse para Josué assim: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, que é a Bíblia. Antes, medita nele dia e noite, para ter cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, você será bem sucedido, né? Então, se você fizer tudo quanto nele está escrito, você será bem sucedido. Outra coisa, no Sermão do Monte, Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, Jesus quis dizer o que com isso? Bem-aventurado significa feliz. Feliz aqueles que têm fome e sede, uma fome, uma sede, aquela necessidade de justiça. Que justiça que ele está falando? Será que ele está falando dessa justiça do mundo que mais falha do que tudo? Não, ele está falando da justiça de Deus, da palavra de Deus. Você ter fome e sede de justiça é você ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Então, ele disse: se você tiver fome e sede de alinhar sua vida com os princípios de Deus, você vai ser feliz. É fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fome e sede de ir nas escrituras e procurar o seu norte e querer chegar lá. Então, você vai ser saciado.
né? Você vai ser feliz. Então, ele falou para Josué que ia ter sucesso através da palavra, dessa bússola. Falou para o povo no Sermão do Monte que eles iam ser felizes se eles tivessem fome e sede de fazer isso. E tem um outro versículo que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? É um versículo muito conhecido. Por quê? Porque a verdade, que é a palavra de Deus, ela traz liberdade para você. Tem gente que pensa que é livre, mas não é livre. Elas são aprisionadas, às vezes, por certos vícios, certos costumes ruins que têm tirado a paz e a alegria. Você está entendendo? Então, nós precisamos, a liberdade vem de quando a gente sabe aonde você está podendo transitar. Você está entendendo? Se você for, por exemplo, num campo de guerra lá da Síria, você e falarem para você, ó, pode andar livremente por aí. Você vai ficar com medo de andar. Você já assistiu aqueles filmes de guerra, onde aqueles lugares têm campos minados, que de repente você pisa num lugar que tem uma bomba e explode? Você pode ser livre, mas você está aprisionado, porque você está com medo, você não sabe exatamente onde tem uma bomba, uma dinamite que pode explodir, então aquilo não te dá liberdade. Mas quando você está num lugar que você conhece, que você frequentemente você está naquele lugar, você vai sempre ali, então você conhece aquele lugar. Então você pode correr. Aqui tem um lugar que a gente gosta de ir, que é lá na Mata São Francisco. Agora não está podendo ir por causa da pandemia, né? Mas a gente levava os jovens lá e é um lugar que a gente conhece, então naquele gramado a gente corria, a gente comia, a gente se divertia, por quê? Porque a gente conhece ali e sabe que não tem nada perigoso, né? Então, conhecer as coisas traz a liberdade, porque eu sei até onde eu posso ir, entenderam? Então, quando você conhece os princípios divinos, os princípios de Deus, o ponto de vista de Deus sobre alguma coisa, sobre sua vida, você sabe até onde você pode ir, então isso se chama liberdade. Liberdade é quando você sabe até onde é o seu limite. Você sabe que o seu limite de liberdade termina onde começa o do outro, né? Então você sempre precisa saber disso. Você saber o que Deus pensa, então, se eu estou fazendo o jeito que Ele quer, então eu estou livre, eu sou livre, eu posso estar feliz. Isso que traz felicidade, sucesso, liberdade, é a nossa vida alinhada aos princípios de Deus. Então vamos ver aqui. Pode passar, Daniel. Porque nem sempre acontece isso, né, gente? Infelizmente, não é bem assim que as coisas acontecem. Todo mundo feliz, com sucesso, todo mundo com liberdade. A gente vê cada vez mais nesse mundo atual pessoas infelizes, pessoas aprisionadas, né? E pessoas com fracasso. Por quê que isso acontece? Porque os nossos problemas vêm da violação desses princípios, por dois motivos: por ignorância ou por rebeldia. Tem pessoas que violam os princípios de Deus por ignorância. Não, eu não sabia. Tem gente que não sabe que Deus pensa isso. Eu sei que tem pessoas que não conhecem mesmo a palavra de Deus e, e às vezes eles acham que aquilo que ele está fazendo está certo. Mas a partir do momento que você sabe a verdade, então você está fazendo por rebeldia. Você quer, eu sei que está errado, mas eu quero fazer. Então, aí você vai trazer problema para a sua vida, porque você se desalinhou da vontade de Deus, né? E se for por ignorância, hoje vocês não precisam ser mais ignorantes. Até terminar o curso
de princípio de vida, você vai aprender um monte de coisa, né? Um monte de princípios que vão ajudar você a alinhar a sua vida na vontade de Deus, porque Deus quer você feliz, tá? Mas você pode simplesmente, aqui eu estou para informar vocês, para ensinar vocês, desafiar vocês a fazer isso. Mas você pode também, você tem a liberdade de saber e não querer fazer o que eu estou falando, tá? Apesar de que eu estou falando está na palavra de Deus. Então, daí vem os problemas. Pode passar, Daniel. Olha só, esse versículo aqui, ele fala sobre a ignorância. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim, ó, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse versículo, ele me choca, sabe? É um versículo que quem já fez seminário comigo, eu sempre uso ele. O povo, Jesus, isso aqui foi Deus falando na época do profeta Oséias. Ele disse que o povo dele, o povo de Israel, estava sendo destruído por falta de conhecimento. As pessoas abandonaram a Bíblia, abandonaram a palavra de Deus e não sabia mais. Estava fazendo as coisas erradas sem saber que estava errada. Então o povo estava perecendo, estava sendo destruído por falta de conhecimento. Aí continua o versículo: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Olha só, destruído por falta de conhecimento, mas ao mesmo tempo foi uma rebeldia porque eles rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito, Deus disse, como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, olha só, aqui está falando que Deus ia ignorar as gerações futuras por causa do desprezo que eles, o povo, os mais velhos, estavam dando para a palavra de Deus. Isso é muito sério, gente. Um povo foi destruído por falta de conhecimento. Por que que eles não conheciam? Porque eles rejeitaram. Então, quer dizer que eles tiveram a oportunidade, como vocês estão tendo nessa noite, e terão nos próximos semanas, né? É por isso que eu fiz um desafio para vocês. Vocês estarão aqui na próxima aula, né? Faz esse desafio para você. Porque aí Deus disse assim: assim como vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. Deus disse para nós o que depois de Salmo? Que nós somos os sacerdotes eleitos, a nação santa, o povo escolhido dele, para anunciar as grandezas daquele que livrou a gente, tirou a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos os sacerdotes de Deus. Mas ele falou que se a gente ignora a palavra de Deus, ele também vai ignorar a gente e ignorar os seus filhos. Olha só, qual é a coisa mais preciosa que para quem tem filho aqui são nossos filhos. Então, se você ignora a palavra de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Isso aqui não é brincadeira, não. Então, por isso que toda uma geração, um povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, a gente pode rejeitar os princípios de Deus por falta de conhecimento ou simplesmente por rebeldia, por falar, eu sei, mas eu não quero fazer assim. Pode passar, Daniel. Tem um outro versículo aqui em Zacarias, que diz assim: mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Não é triste isso? A consequência é aquilo que a gente já viu no versículo anterior. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos ao quê? Aos princípios de Deus. Pode passar, Daniel. Um problema, ele tem vários níveis que precisam ser examinados, o que nós vamos ver nas próximas aulas. Um problema superficial causa superficial, um problema raiz causa raiz. Nós vamos ver na próxima aula do que se trata isso daqui. Tem problema que vem lá
dos nossos, da maneira com que nós fomos criados, da maneira com que nós aprendemos, entendeu? Tem coisa que é superficial, que a gente vai resolver, é fácil de ser resolvido, né? Mas nós vamos trabalhar isso mais na próxima aula. Pode passar, Daniel. Eu tinha até tirado esses slides, tá? Ah, verdades importantes. O mundo mede pessoa contra pessoa. Lembra que eu falei que Deus quer que a gente seja a melhor versão de nós mesmos? Deus não criou a gente e Ele quer agora, na metade do caminho, que você seja diferente. Ele não quer mudar você por fora, a cor da sua pele, do seu cabelo, né? Ele não está preocupado com isso, porque Ele fez você com muito amor e Ele queria que a gente fosse exatamente desse jeito que a gente é. E ele não mede o teu potencial pelo potencial do outro. Ele criou individualmente cada um, de maneira que cada um tem até o seu DNA. Ninguém é igual, tá? Então, mas o mundo não é igual a Deus. O mundo, ele pode ver que ele coloca lá uma pessoa e fala, esse é um influencer. O que é um influencer? Quem quer falar para mim? Abra a câmera aí, fala aí. O que é um influencer? Alguém que influencia os outros a algo? A Alguém que influencia as pessoas a algo. Isso, a fazer algo que ela acredita, né? Porque se você for um influencer para influenciar as pessoas a seguir os princípios de Deus, é jóia, né? Jóia. Mas muitas vezes um influencer, ele ganha milhares de seguidores simplesmente porque as pessoas simpatizam com aquilo que ele está falando, mostrando ali, e você começa a se comparar muitas vezes com aquela pessoa, pessoas que todo dia postam uma foto do seu desempenho, às vezes do desempenho físico, e você começa a falar, eu não tenho esse corpo, né? Ou intelectual, você fala, eu não tenho essa inteligência para fazer essas coisas, e aí você começa a se medir pela outra pessoa, e você começa a vir para você as frustrações, entendeu? Você começa a fazer essa medida. Do ponto de vista de Deus, eu vou falar para vocês um versículo, e o primeiro, eu espero que vocês estejam com a espada na mão, com a bússola. Quem está com a bússola na mão aí? Ah, então, quem abrir primeiro, abre o microfone e lê para mim. 1 Samuel 16, 7. Olha, a Aline já está ali, ó. Achou, Aline? Pode ler. 16, 7. Isso. Acompanha aí junto com a Porém, o Aline. Senhor. Pode ler? Pode Porém, ler. o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tá vendo? Esse é um princípio de Deus que a gente tem que observar. Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus olha para o coração. Então, por que a gente pode ficar com liberdade, seguro em adotar os princípios de Deus? Porque Deus vê além daquilo que a gente vê. Nós vemos a aparência das coisas. E muitas coisas que a gente vê, a gente fala, nossa, que horror isso que eu estou vendo. E às vezes aquilo que você está vendo não é o que realmente é. Outra vez a gente acha as coisas, nossa, isso aí é maravilhoso. E às vezes a gente está enganado, porque aquilo que está aparentando não é. E Deus, ele vê além daquilo que a gente vê, né? O mundo mede pessoa contra pessoa,
mas Deus, ele olha para o nosso coração, ele sabe tudo que está dentro de nós. Tem um outro versículo no livro de Hebreus, que eu não me lembro a referência agora, mas diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta um dia. Então, Deus vê tudo, ele sabe tudo sobre nós. E isso aí é bom. É só perigoso porque nós precisamos de andar na vontade de Deus, mas é bom porque isso nos dá liberdade. Quando a gente conhece, a gente sabe até onde a gente pode ir, tá? Vamos ver outra verdade importante sobre princípios. Deus, ele não vai medir, então, você, pessoa por pessoa, medir a Gabriela daqui de Cornélio com a Gabriela lá do Mato Grosso do Sul, as duas ali, ó. Ele vai medir, sabe o quê? Deus me mede de acordo com o meu potencial e me compara somente com a imagem de Cristo. Deus quer que a gente, ele vai ver se você está sendo parecido com Jesus. Ele não vai medir de acordo pessoa com pessoa, tá? Ele vê, ele olha o teu potencial, que foi ele mesmo que deu, a cada um, lembra a parábola dos talentos? A cada um ele tinha dado uma quantidade de talento. E cada um trabalhou de uma forma com aqueles talentos que recebeu, tá? Então, Deus deu um potencial para você. Para cada um, ele deu um potencial, que é os nossos talentos, a maneira de você fazer as coisas. Então, ele não vai te comparar um com o outro. Aí, vamos ver quem faz mais bonito, se é a Amanda ou a Gabriela, se é a Gabriela daqui ou a Gabriela lá do Mato Grosso. Não é assim. Deus, ele olha para o nosso, esse potencial eu dei para a Gabriela. Ela é capaz de fazer isso, dessa forma. Ela é capaz de tomar essa decisão seguindo esses princípios que eu tenho aqui. Então, diante disso, eu vou ver o que ela vai fazer com isso que eu dei para ela. Se ela vai ser parecida com Jesus nesse aspecto, nesse princípio de vida. Entendeu? Outra coisa, Daniel. Aceitação ou rejeição pelo mundo não diz nada, porque a medida usada pelo mundo, ela é enganosa. Eu vou pedir para a Gabriela, lá do Mato Grosso, ler 2 Coríntios 10, 17 e 18. Nós vamos entender que aceitação ou rejeição pelo mundo não diz nada. Às vezes você se sente rejeitado pelo mundo, nem se preocupa, sabe por quê? Porque isso não significa nada. O importante é o que Deus pensa, é o ponto de vista de Deus a seu respeito, tá? Porque a medida do mundo é enganosa. Vamos lá, Gabriela. Achou? Achei. Manda ver. Como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Tá vendo? Que versículo bom, né? Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Tem um outro versículo que diz que a gente tem que se gloriar em conhecer a Deus. Então, se você se elogia, à medida que o mundo dá, não é uma balança correta. Aquilo que Deus aceita é a medida dele, né? É o ponto de vista dele. Pode passar, Daniel. A aprovação de verdade é ser aceito por Cristo. Vamos lá. Romanos 15, 7. Vou contar até 3 e vamos ver quem consegue abrir no Romanos 15, 7. 1, 2, 3. Achei. Oh, Achei. quem achou? Então Cassinha. vamos lá, Cassinha. Portanto, recebei vós uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tá vendo?
Então, Cristo nos aceitou, recebeu a gente sendo nós ainda pecadores. Você já pensou? Então, assim como ele nos recebeu, nos aceitou do jeito que a gente é. Então, a aprovação de verdade é ser aceito por Cristo, né? Não no nosso merecimento, porque nós não temos merecimento algum, mas o nosso merecimento é o merecimento de Cristo. Nós chegamos a Deus pelo mérito de Cristo e não nosso. Vamos lá de novo. João 5:44. 1, 2, 3. Quem abrir primeiro fala. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios somente o único Deus pode dar? Tá vendo? Isso aqui estão falando de pessoas que buscam a glória de outras pessoas e não buscam a glória que vem de Deus. E a gente viu aqui que do ponto de vista de Deus, ele quer que você busca o elogio que vem dele. Tá legal com ele, entendeu? Agora eu queria mostrar para vocês vamos ver quem vai achar aí. Eu vou contar até 3, vou pedir para vocês lerem um versículo aqui. Provérbios 29:18. 1, 2, 3, já. Eu não estou vendo todo mundo aqui na janelinha, porque o slide tampa, Achei. sabe? Achou? Achei. Então vai. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, quando não há aprovação de Deus, quando a profecia aqui é o ensinamento de Deus, quando não há um ensinamento que vem de Deus, quando não vem, a gente não conhece o ponto de vista de Deus, o povo perece, igual o povo estava sendo destruído lá em Oséias, entendeu? É por isso que a aprovação de verdade é ser aceito por Deus, é receber aquilo que vem de Deus, tá? Pode passar, Daniel. O padrão verdadeiro é Jesus Cristo. Você sabe que eu sou costureira e eu faço o padrão da roupa. O que é o padrão? É o molde, né? Eu faço o molde no papel e depois eu coloco no tecido, corto, costuro até que ele encaixa no corpo. Então, o nosso padrão, o nosso molde é Cristo, é Jesus. Ele é o modelo para nós. Se você está dentro da vontade de Deus, querendo ser parecido com Jesus, então você vai estar na vontade de Deus, você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz em tudo aquilo que você faz. Ele é o nosso modelo, tá? Não importa o que você vê no espelho, mas o que importa é o que o espelho vê em você. E o nosso espelho é Jesus, tá? Jesus é o nosso espelho. A gente olha para ele e vê a perfeição dele e a gente trabalha para ser parecido com Jesus. Então, o que importa é quando ele olha para a gente e fica feliz, fala, olha, ele está se esforçando para ter o mesmo ponto de vista que eu, está se esforçando para ser parecido comigo, tá? Isso aí é sucesso. Pode passar, Daniel. Outra verdade importante. Nós não sabemos nada sobre a aparência de Jesus, né? A Bíblia só fala no capítulo 53 de Isaías que Jesus não tinha aparência e nem formosura. E olhando para ele, ninguém fazia caso nenhum dele. Quer dizer, ele não era uma pessoa que se destacava no meio da multidão pelo porte, pela elegância, pela aparência. Ele era um homem comum. Então, nós não sabemos nada sobre a aparência dele, como ele era de fato. Portanto, o ponto de comparação é o caráter dele.
Então, se Deus quer que você seja parecido com Jesus com relação ao caráter de Jesus, como ele era, tá? Então, ele quer que você tenha o mesmo princípio de vida que Jesus tinha. Ah, deixa eu ver, a Kathleen pode ler para mim Mateus 5? Claro, só um minutinho. 3 a 10. Ah, peraí, deixa eu ver. O 5, 3, 5, versículo 3 e o versículo 10. Tá. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí agora leu 10? Isso. Tudo bem. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Tá. Então, você viu aqui que Deus prometeu um reino celestial para nós. E de quem é o reino de Deus? Os pobres de justiça, significa os humildes, os pobres de espírito, quer dizer, os pobres significa os humildes de coração. Deles é o reino de Deus. E os perseguidos pela causa dessa mesma justiça, deles é o reino de Deus. Então, Jesus era assim que ele era, tá? Embora sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós para que a gente um dia pudesse habitar com ele no céu. E a gente vê que aqui está dizendo feliz, bem-aventurado, é aqueles que são perseguidos por esse mesmo motivo, né? Para que as pessoas possam ver o reino de Deus, porque o reino de Deus são dessas pessoas também. Romanos 8, 29, não estou vendo todo mundo que está aqui, gente. Deixa eu ver quem está aqui que eu quero pedir para falar. O José Gustavo está aí? Tá? A Josi. Josi? Oi, pode ler? Pode ler Romanos 8, 29. O Zé Gustavo leu Gálatas 5, 22 e 23. Enquanto a Josi lê, você vai procurando, José. Porque os dantes conheceu também, os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo? Então, uma coisa importante, que Jesus, antes de conhecer a gente, né? Deus, antes de criar a gente, porque conhecer, ele já conheceu a gente antes da fundação do mundo. Eu acho tão legal isso daí, saber que Deus nos conheceu antes do mundo ser criado. E ele disse que ele nos conheceu e nos predestinou para a gente ser parecido conforme a imagem do filho dele. E se nós não sabemos da aparência dele, isso aí está relacionado ao quê? Ao caráter. Ele quer que a gente seja parecido como Jesus era, nas suas atitudes, nos seus princípios de vida. Tá? Gálatas 5, 22 e 23, José Augusto. José Gustavo. Isso. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? Então, quando a gente vê aqui em Gálatas os frutos do Espírito, a gente vê que Jesus, né, ele é Deus, ele sendo Deus, ele tem todos esses frutos aí, e a gente pode saber como Deus quer que frutos, Deus quer que Deus, eu estou lendo um negócio que o Alex pôs aqui, eu me fiquei desatenta aqui. Mas os frutos que Deus quer que a gente tenha na nossa vida, é os frutos que Jesus tinha, né? Como filho de Deus, eram os frutos do Espírito Santo. Esse é os frutos que nós podemos produzir quando a gente se alinha a nossa vontade, os nossos princípios com os princípios de Deus. Não tem como você querer ser feliz, ter sucesso, né? Liberdade, se você não alinhar os seus princípios com os princípios de Deus, tá? Na próxima aula,
nós vamos estudar sobre um princípio que Deus, um ponto de vista importante de Deus, que é sobre a nossa autoimagem, como Deus nos fez, o que Ele pensa sobre a autoimagem, tá? Então, nós vamos ver isso na próxima aula. O que eu quero deixar para vocês aqui é que essa apostilinha que eu coloquei aqui é para vocês responder só até aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Só esse pedacinho aqui, bem pequenininho. Tá? A hora que começa a autoimagem, você pode até ler, dar uma estudadinha, mas você vai estudar na próxima aula essa matéria, tá? Hoje nós vamos parar por aqui. Deu 21 horas e 1 minuto. Eu passei 1 minuto. Vocês vão me perdoar, tá? Então, é isso que eu desejo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Só eu falei, ninguém falou. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu amo ouvir vocês falar. Fala alguma coisa aí. Não vão embora, por favor. Entenderam o que significa isso? Pode falar, Linda. Eu achei aqui em Isaías 21 que fala assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Fala um pouco do que está falando, né? Muito bem. Isso aí mostra que os nossos princípios nunca vão ser tão perfeitos como os princípios de Deus, né? Se a gente for querer ser sábio aos nossos próprios olhos. Muito bem, viu, Aline? Muito legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Ou cale-se até a próxima aula. Seu Aurelino quer falar? Paulo diz que nós devemos sermos como um espelho, refletindo sempre a imagem de Cristo. Muito bem, amém. Muito bom isso aí. Isso mesmo. Refletindo a imagem de Cristo, ser parecido com Jesus, né? Mais alguém tem uma coisa boa para falar? Vocês aprenderam tudo ou não aprenderam nada, né? Mas vocês entenderam o objetivo dessa matéria, né? Que é mostrar para a gente os princípios de Deus para a nossa vida, para achar o nosso norte. A Bíblia, ó, guarda isso para vocês hoje. A Bíblia é a nossa bússola. E lá a gente vai encontrar os princípios de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Vou pedir para o irmão Aurelino orar, despedindo a gente dessa aula. Pode ser? Pode. Obrigada. Senhor Deus, abençoa todos aqueles que participaram desse estudo. Também, ó Deus, a professora que ensinou nós através desse estudo. Que nós possamos crescermos mais e mais e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque assim, ó Pai, que a Tua palavra ensina e assim que nós devemos prosseguirmos. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, viu? Um beijo, ó. Fica com Deus. Beijo. Até a Boa próxima. noite, gente.